os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aula sobre crimes eleitorais, numa visão panorâmica, numa visão mais prática, tal qual fizemos na aula anterior. Nós separamos aqui para falar em 1 hora exatamente o que mais interessa para vocês que vão trabalhar diretamente nas campanhas eleitorais. Vejam só, antes de nós adentrarmos especificamente no estudo dos principais crimes eleitorais, eu quero chamar a atenção para um fato que muitas vezes gera problemas e também interpretações equivocadas de candidatos, de advogados, promotores e juízes, que diz respeito à correta definição dos crimes eleitorais. Nós temos a impressão, quase que automatizada, de que a prática de um comportamento previsto na legislação eleitoral como crime é suficiente para que tenhamos a consumação dos respectivos ilícitos. Entretanto, não é bem assim. E vou dar alguns exemplos aqui, exatamente dentro do campo prático. Pensemos no dia da eleição. No dia da eleição, o artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504, de 97, diz que é crime você realizar qualquer ato de propaganda, que é crime você realizar comício ou carreata. Isso está expressamente dito no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 1º. Quem quiser acompanhar pelo chat, fica à vontade. Ora, então, à luz do artigo 39, parágrafo 5º, encerrada a eleição, proclamado o resultado, Bolsonaro vencedor, Lula vencedor, Ciro vencedor, quem quer que seja vencedor, os apoiadores do político não podem fazer carreata, porque estarão submetidos a crime eleitoral. Será que essa é de fato a interpretação que nós temos que ter? Porque a lei fala expressamente, no dia da eleição não pode ter carreata. E o dia da eleição só termina às 23h59 minutos e segundos. Ora, nós precisamos analisar os crimes eleitorais dentro da dogmática penal comum. Isso, portanto, exige, além da chamada tipicidade formal, isto é, da previsão legislativa, que nós tenhamos também a tipicidade material, que haja lesão ao bem jurídico tutelado, que haja ofensa àquele bem tutelado. Por que a lei proíbe propaganda? Por que a lei proíbe carreata, comício no dia da eleição? Porque ela entende que durante o dia, durante o horário de votação, é importante garantir tranquilidade, é importante garantir que o eleitor não seja submetido a atos de propaganda, que o eleitor não seja de nenhuma forma assediado. Pois bem, após o horário da eleição, ainda que nós estejamos no dia da eleição, se eu pratico qualquer comportamento deste, não há ofensa ao bem jurídico que a norma quer proteger. E, portanto, não há crime eleitoral. E, portanto, está autorizada a carreata, a motociata, a jumentociata, a lanchociata, o nome que queiram fazer para comemorar o ato da vitória de quem quer que seja o vencedor. Não é crime eleitoral. Então, conhecer esta dimensão dos crimes eleitorais é extremamente importante. Não basta somente a previsão em lei. Não basta somente você olhar para um fato, encaixar
um determinado tipo penal e dizer, opa, está praticando crime eleitoral. Não é assim. Isso evita exageros, isso evita muitos excessos e equívocos, algumas vezes praticados. Tá bom? Então, atenção, por favor, a este detalhe. Isso vale para todo e qualquer crime eleitoral. Mas, vejam só que interessante. Os crimes eleitorais, eles exigem a tipicidade formal, a previsão legislativa. Isso traz uma garantia para os candidatos, para os cidadãos em comum, porque não permite que excessos, que autoritarismo sejam praticados. E um comportamento muito recorrente, sobretudo nas cidades de pequeno e médio porte, é a chamada, abre aspas, portaria da lei seca. Acho que todos vocês que trabalham com eleições devem saber que, invariavelmente, juízes baixam portarias dizendo, opa, não pode vender bebida alcoólica no dia da eleição. Não pode consumir bebida alcoólica no dia da eleição, sob pena do crime de desobediência. E o que é que diz o crime de desobediência que está lá previsto no artigo 347 do Código Eleitoral? Vou botar aqui no chat para vocês. Recusar a alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral, ou por embaraço a sua execução. Meus amigos, juiz em lugar nenhum do mundo e nem do Brasil, de acordo com o que diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição e o artigo 1º do Código Penal, segundo os quais não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Em nenhum lugar deste país, juiz, promotor, delegado podem prender alguém por descumprir a portaria da lei seca dos juízes eleitorais. Comportamentos desta natureza são ilegais, por melhor que seja a boa intenção da pessoa envolvida. Todos nós sabemos o contexto do processo eleitoral de 2022. Todos nós temos ciência da polarização, da radicalização, dos ânimos exaltados, que começa nos candidatos e se reflete nos apoiadores. Sem dúvidas. Porém, nós temos que usar as ferramentas legais para conter estes eventuais excessos. Não há crime de desobediência por descumprir portaria de lei seca, porque juiz não tem esta atribuição. Tá bom? Então, mas Igor, eu me recordo que nos estados, muitas vezes, os secretários de segurança aprovam as portarias de lei seca. Veja, esse é um nome que ficou muito comum, mas, na verdade, nós temos que separar a questão eleitoral da administrativa. Desde que não exista uma lei falando que é crime ingerir bebida alcoólica ou vender bebida alcoólica no dia do pleito, isso não é crime. Isso não é crime e isso continuará não sendo crime. Porém, outra coisa é os secretários de segurança pública, no exercício do poder de polícia administrativa, chegarem e dizer, no dia do pleito, o horário de funcionamento será este. No dia do pleito, os estabelecimentos que tratam de comércio de bebida alcoólica não podem funcionar.
Descumpriu? Não é crime. Descumpriu, você vai estar sujeito às sanções administrativas cabíveis, mas não há qualquer repercussão eleitoral aqui neste ponto, tá bom? Então, atenção, porque conhecer esta questão da tipicidade formal, da tipicidade material, é muito importante, tá certo? Muito bem. Falar dos crimes eleitorais reclama de todos nós com a consciência de que estamos a falar de um conjunto normativo amplo de 96 ou 97 crimes eleitorais, o número exato depende de uma linha doutrinária que você siga ou não, isso não vem aqui ao caso que interessa vocês. E desses 96, 97, dezenas, mais da metade, que remontam a um período ditatorial, a 1965. O Código Eleitoral é o principal, mas não o único diploma normativo que trata dos crimes eleitorais. E lá, em 1965, período de regime militar, período de cerceamento às liberdades democráticas, implantou-se um sistema punitivo que na atual quadra não é compatível com a Constituição Federal em diversas situações. Pensem os senhores, por exemplo, que é crime eleitoral você usar na propaganda expressões estrangeiras. Pensem os senhores, portanto, que alguém que queira fazer em tom jocoso, apenas para dar ali uma graça à sua propaganda, dizendo "Yes, we can", imitando o Barack Obama, a pessoa estaria praticando crime eleitoral. Isso é um completo absurdo. Pensem que furar fila na hora de votar está previsto como crime eleitoral, no artigo 305. E é claro que isso não é crime eleitoral. Pensem os senhores que determinado cabo eleitoral, que determinado cidadão que esteja com seus direitos políticos suspensos, mas queira ir para um comício do seu candidato. O artigo 337 do Código Eleitoral diz que isso é crime eleitoral. Alguém que tenha direito político suspenso não pode comparecer a ato político partidário. Então é de uma loucura, muitas vezes, que precisa da chamada filtragem constitucional. E é isso que nós precisamos ter e fazer no caso concreto. Nós temos aqui no contexto dos crimes eleitorais um dispositivo que sempre traz muita polêmica, que é o artigo 236. Vou até colocar aqui no chat para vocês. O artigo 236 trata da chamada garantia eleitoral. E aí, mais uma vez, a importância de conhecer o contexto histórico. Estamos a falar de uma norma instituída em 1965, no Estado policialesco, no Estado em que os donos do poder tinham o controle, o mando sobre as autoridades policiais, em que o coronel mandava prender aquele que era seu opositor político. E exatamente por conta disso, o Código Eleitoral, no artigo 236, veio a dizer o seguinte: nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença penal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Ora, o tipo está dizendo, portanto, que se você não está sendo preso em flagrante,
Se você não tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado por crime inafiançável, desde 5 dias antes e até 48 horas depois, você não pode ser preso. Pensem o seguinte absurdo. Eu pratiquei determinado homicídio, ainda estou respondendo ao processo, mas tenho mandado de prisão preventiva contra mim. Eu estou foragido. Dá 4 dias antes da eleição, eu digo, eu vou votar. E eu volto para a cidade, que eu pratiquei o crime. O delegado me vê, o promotor me vê, o juiz me vê, a família da vítima me vê. E eu tenho ali mais 6 dias de completa liberdade. Eu posso ir na padaria, eu posso ir na pizzaria, eu posso ir ao fórum, olhar meu processo, eu posso ir na delegacia com um mandado de prisão em aberto e eu, em tese, não posso ser preso. E o pior, se alguém me prender, se alguém descumprir esse dispositivo, estará praticando um crime. O artigo 298 do Código Eleitoral diz que é crime descumprir o artigo 236. Meus amigos e minhas amigas, não se iludam. Este dispositivo ele é tido por toda a doutrina eleitoral como não recepcionado. Essa história de garantia eleitoral não tem mais qualquer finalidade. Se existe um mandado judicial de prisão, ele pode e deve ser cumprido a qualquer momento, pouco importa o momento. Certo? Então, não caiam na esparrela do artigo 236. Ok. Vejam, nós temos, portanto, uma série de crimes que não são recepcionados, e eu não vou perder mais tempo neles aqui, mas queria fazer também essa importante contextualização preliminar. Igor, mas onde que eu encontro os crimes eleitorais? Meus amigos, você encontra os crimes eleitorais em 7 diplomas normativos. Sim, se você ler qualquer livro que seja anterior a 2022, você vai pegar um livro desatualizado. Porque em 2021 nós tivemos a aprovação dos chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito e lá foram instituídos também 2 crimes eleitorais, segundo a maioria da doutrina. Então hoje nós temos crimes eleitorais no Código Eleitoral, a partir ali do artigo 289 e terminando no artigo 354-A. Temos a Lei de Transporte de Eleitores, a Lei 6091 de 74, que no artigo 11 traz diversos crimes catalogados. Temos a Lei do Processamento Eletrônico de Dados, temos a Lei do Escrutínio, temos a Lei das Inelegibilidades, temos a Lei das Eleições e temos o Código Penal, tá certo? Então, esse é o cabedal normativo. Nós vamos encontrar os crimes eleitorais aí nesses diplomas legais. Os nossos crimes eleitorais, de fato, são, na grande maioria, insuficientes para gerar uma efetiva prevenção e repressão, para trazer a sensação de que o crime não compensa. Esta é uma realidade posta, é um sistema de baixa efetividade punitiva e de baixo exemplo e de baixa eficácia inibitória. Pensem os senhores, por exemplo, que à luz da legislação é muito mais grave eu fazer uma denúncia falsa contra alguém do que eu comprar um voto. Porque o crime de denunciação caluniosa, no artigo 326-A do Código Eleitoral, tem 2 vezes mais de pena do que o crime de corrupção eleitoral. Pensem os senhores que praticar o crime de corrupção eleitoral, do artigo 299, ele permite acordos penais, suspensão condicional do processo ou mesmo acordo de não persecução penal.
Aqui, porém, há um detalhe importante que vem crescendo no contexto da doutrina eleitoral. Nós precisamos garantir que os acordos sejam dotados de um mínimo de eficácia para não se perder a credibilidade da norma e das próprias instituições. E diante disso, efetivamente, nós temos que trazer algumas condições adicionais para que a pessoa tenha direito a acordos por corrupção eleitoral. Aqui no Ceará nós temos uma experiência, os promotores têm seguido esse entendimento, de que quando a pessoa pratica o crime de corrupção e ela exerce uma função de dirigente partidário, ou ela ocupa algum cargo comissionado, e há vinculação com o exercício do seu emprego, nós condicionamos a celebração dos acordos penais à renúncia. Então você vai renunciar ao seu cargo, você vai desistir da sua candidatura, para que o cidadão comum olhe para aquele caso e diga, rapaz, ali realmente teve punição. Ali não saiu barato, não. Ele teve que abrir mão da campanha dele, ele teve que abrir cargo dele. E você traz a sensação de uma inibição geral, de uma punição geral, certo? Mas essa é uma posição que ainda está começando e não é, eu diria eu, a majoritária. Mas vamos pensar aqui em alguns crimes eleitorais importantes e que são aí praticados no contexto eleitoral como um todo. E eu começo, claro, pela importância, o crime de corrupção eleitoral, que está no artigo 299 do Código. Ora, diz o tipo: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto, ou para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Meus amigos, o crime de corrupção eleitoral ele pode ser praticado a qualquer momento do ano eleitoral. Não interessa se já houve convenção partidária, não interessa se já houve pedido de registro de candidatura, não interessa absolutamente nada quanto a requisitos formais de campanha. Se eu chego hoje e digo, eu quero que você vote no candidato do PL em troca do voto, ou eu quero que você não candidato do partido X em troca do dinheiro, em troca do seu emprego, o crime de corrupção eleitoral já está sendo praticado. A pessoa pode ser presa em flagrante, pode ser processada e pode ser condenada. Não confundam o crime de corrupção eleitoral com a chamada captação ilícita de sufrágio, que é um ilícito de natureza civil, que é um ilícito que também é chamado de corrupção civil, mas que só pode ser praticado após o pedido do registro de candidatura. E onde está isso? Lá no artigo 41A da Lei 9.504/97. Então, atenção, cuidado. Vejam, a corrupção eleitoral, muitas vezes, ela é praticada entre quatro paredes. Ela é praticada no olho a olho, na conversa entre candidato, entre cabo eleitoral e muitas vezes o eleitor. Vi aqui o doutor Humberto citando a questão da posição do TSE, mas nós temos aqui que fazer uma devida ponderação. As gravações ambientais, a priori, não estão mais permitidas, porque existem duas decisões do TSE, por maioria, como o doutor Humberto bem colocou, dizendo que a norma do pacote anticrime vai prevalecer. Pois é. Acontece que a composição do TSE mudou daqueles dois julgamentos para cá. Acontece que a doutrina, eu escrevo sobre isso,
professor Renato Brasileiro escreve sobre isso, e outros autores e professores de direito eleitoral e direito processual penal, se manifestam, a maioria, que essa disposição legal é inconstitucional. E o STJ vem mantendo condenações feitas com base em gravações. E me parece que é a melhor posição. Você dizer que uma pessoa tem direito à privacidade para praticar crimes, que ela tem expectativa de privacidade para poder praticar crimes, com todo respeito, me parece que é um contrassenso. Uma lei dar garantia da prática de crime de corrupção eleitoral em detrimento da igualdade de oportunidades é algo que não se sustenta em lugar nenhum. Então, essa questão da prova, ela é muito sensível e questionável nesse campo, tá bom? Vejam, ainda sobre o 299, nós temos que saber uma posição do TSE, no sentido de que oferecer, dar algo em troca do voto de um correligionário assumido, de um apoiador explícito, isso não configura o crime de corrupção eleitoral. Ora, me parece um entendimento completamente equivocado, porque quando nós lemos o artigo 299, ele fala, olha, você não pode dar, oferecer, prometer para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou outra vantagem para conseguir o voto. Ele não fala aqui que a pessoa aliciada tem que ser opositor a quem está oferecendo, dando ou prometendo. E se a norma não diz, o intérprete não pode incluir categorias jurídicas não previstas na lei. Porém, existe este acórdão isolado, excepcional, mas que eu preciso trazer aqui para vocês em nome da honestidade acadêmica. Tá bom? Esse é um ponto também importantíssimo quanto à questão da corrupção eleitoral. Meus amigos, percebam os senhores e as senhoras que o crime de corrupção eleitoral, via de regra, ele não é praticado ali de uma forma isolada, tópica. Muitas vezes o crime de corrupção ele faz parte de um contexto, de um planejamento do partido, do candidato, e me perdoem dizer, mas essa é uma realidade que muitas vezes acontece. Eu já tive a oportunidade de participar de buscas e apreensões em que a pessoa tinha uma verdadeira contabilidade do crime. Ela tinha quantos eleitores tinha transportado, quantas contas de energia tinha pago dos eleitores, quantos remédios tinha dado, qual era a expectativa de voto, quanto ela ia gastar no dia da eleição, aquelas coisas que vocês escutam falar com certeza, né? Porque infelizmente a corrupção ela não é imune ao processo eleitoral. E esse tipo de comportamento reiterado da corrupção eleitoral, ela muitas vezes dá ensejo a providências dolorosas, né? Providências que não são bem recepcionadas, e a principal delas é a prisão. Muita gente diz, é um exagero fazer prisão preventiva de quem está praticando corrupção eleitoral, não é um crime grave, não é um crime violento, não é um crime que traz ameaça à vida das pessoas. Pois é. Mas o Código de Processo Penal, ele autoriza a prisão de quem esteja praticando crimes de forma reiterada, independente se o crime possui gravidade de lesão à pessoa ou não. No Código de Processo Penal, há um critério voltado apenas para o quantum da pena. E se você tem, por exemplo, e aí é papel do Ministério Público provar isso, mas se há a demonstração de que há uma estruturação, uma associação entre pessoas para reiteradamente praticar crime de corrupção eleitoral, deturpando a legitimidade do processo, desequilibrando a igualdade de oportunidades, é mais do que natural que aquelas pessoas fiquem presas, sejam e fiquem presas até o dia da eleição, pelo menos. Porque você retira de circulação quem está atrapalhando as outras pessoas que querem conquistar o voto na base da legitimidade, na base do convencimento, etc, etc. Eu sei que muitas vezes o eleitor é viciado, muitas vezes
o eleitor quer ficar em cima do candidato o tempo todo, porém, é papel do candidato resistir, papel do candidato não se submeter a isso, tá bom? Muito bem. Esse é um ponto importantíssimo. Outro crime, meus amigos, muito importante no contexto da corrupção, né, corrupção lato sensu, é o do artigo 300. O artigo 300 ele trata do crime de coação sobre servidores públicos. Infelizmente, está aí no chat, para quem já quiser começar a ler. Infelizmente, quem está no poder tende a abusar dele. Esta é uma lição clássica, esta é uma lição que faz parte da história do Estado mundial como um todo. Depois que a gente tiver interesse, pode ler Maquiavel, o Príncipe lá. Maquiavel é interessante que ele usa a mesma lógica do vale tudo para se manter no poder. E uma das estratégias, muitas vezes usada pelos gestores públicos, é exatamente o de coagir, o de ameaçar a pessoa a perder o seu emprego, se não votar no seu candidato, ou pelo menos se ele deixar de votar no da oposição. E esse crime acontece de forma explícita, de forma direta, em que o gestor diz, se você não votar em mim, você perde seu emprego, eu vou tirar o seu pai, a sua mãe, etc. Ou pelo menos não vote no fulano, cicrano, porque senão vocês vão perder o emprego de vocês. E o artigo 300 fala exatamente o seguinte: valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Ora, eu tenho um exemplo aqui bem interessante desse crime que aconteceu aqui no Ceará, e a gente pode até mostrar para vocês, porque não é segredo de justiça, circulou depois em todos os jornais, e aí fica fácil. Aqui havia um evento que iria acontecer numa cidade X, a favor de um partido X, e uma pessoa que não tinha qualquer vínculo com a administração pública resolveu ir para os grupos institucionais e mandou uma mensagem. Olha só o teor da mensagem, qual foi. Vou botar para vocês aqui. Isso foi em 2018, tá, pessoal? Ninguém vai se fazer presente. Oi, gente, bom dia. Todos que fazem a Secretaria de Assistência Social, os CRAS, CREAS, passando aqui para informar mas todos os trabalhadores e para convidá-los, ou seja, para convocá-los para participarem no dia 1º, às 3 horas da tarde, no encontro do PDT, do 12, que vai haver aqui em Caririaçuna, na Câmara Municipal. E eu quero contar com a presença de todos. Inclusive, nesse dia, como eu quero realmente contar com a presença maciça de todos os nossos trabalhadores. E se os nossos trabalhadores puderem levar 12 pessoas, cada um levar 12 pessoas, será maravilhoso. E a gente vai estar com o livro de ponto para marcar as pessoas que compareceram, porque a gente quer ver de verdade quem vai estar somando conosco nesse dia. Muito obrigada a todos, um beijo no coração, amo vocês de toda paixão. Então, pessoal, vejam, o tipo penal, ele exige a espécie de coação para 2 fins específicos. É para conseguir o voto a favor de alguém, ou para conseguir, pelo menos, a abstenção, o não votar em alguém. Se eu coajo o meu inferior hierárquico para outro fim, não será o crime do artigo 300. Então, se eu coajo o meu servidor público, o meu inferior, para que ele participe de atos político-partidários, para que ele peça voto, etc., você tem aí outros crimes não eleitorais, tá bom? Porém, o crime do artigo 300 exige necessariamente que você ameace para conseguir o voto ou a abstenção. Mas, Igor, e se a ameaça,
se a coação é praticada não pelo servidor público, mas é praticada pelo particular em geral. Sim, nós temos também o crime de coação eleitoral, que aí pode ser praticado por qualquer pessoa. Isso está no artigo 301. E aconteceu muito, pessoal, em 2018. Vou até dar um exemplo do que aconteceu comigo. Artigo 301 diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena reclusão até 4 anos e pagamento de multa de 5 a 15 dias, ou a 15 dias multa. Muito bem, vejam. Aqui, em 2018, eu morava num condomínio que tinha muita gente que apoiava um determinado candidato, ou uma determinada candidata. Não vou falar, né, se é homem ou mulher, para não identificar. E esse pessoal, que era vinculado mais ao setor produtivo, ao empresariado, eles começaram a mandar mensagens para outros colegas deles, e talvez tivessem algum Igor empresário, e me botaram nessa lista de transmissão. E nessa mensagem eles diziam assim: amigo Igor, veja que ideia sensacional para você fazer com os seus funcionários. Eu já disse que todos eles são livres para votar em quem quiser no dia da eleição, que isso é democrático, etc, etc. Mas que se no dia 1º de janeiro o presidente não for a pessoa X, eles vão perder os respectivos empregos, porque não tem condição. Vamos replicar esta ideia sensacional. Isso é um exemplo claro do crime do artigo 301. Aliás, eles confessaram estar praticando o crime do artigo 301 do Código Eleitoral e praticaram também o crime de incitação ao crime, lá do Código Penal. Aliás, é sempre importante lembrar isso, né? Incitar crime está tipificado como fato no Código Penal e, portanto, punível. Esse é um exemplo que aconteceu muito em 2018 e a gente já vê mais ou menos isso acontecendo em 2022. Os partidários, os empresários, e tem empresário para todos os lados, nós sabemos, ficam ali assediando, ameaçando, dando indiretas ou diretas mesmo, para a pessoa votar no candidato que ele apoia, sob pena da pessoa perder o emprego. E veja que pouco importa, a lei diz que pouco importa se a pessoa consegue ou não o voto a favor do seu candidato de preferência, tá bom? Então, atenção a esse ponto, porque de fato é algo muito importante e que infelizmente ainda acontece de forma recorrente. Meus amigos, outro crime importantíssimo diz respeito à questão da concentração de eleitores. E aqui eu quero fazer exatamente uma abordagem geral para que vocês percebam a situação, porque certamente isso vai acontecer com vocês, membros de partido político, no dia do pleito. Olha só. No dia da eleição, qualquer pessoa pode fazer a sua manifestação silenciosa. Então, o eleitor do Bolsonaro, que é o partido de vocês, bota a blusa do Bolsonaro, bota o broche do Bolsonaro, bota o boné do Bolsonaro, bota a bandeira, sai com ela como quiser. O eleitor do Lula sai com a bandeira, sai com a blusa, sai com o boné, sai com o chapéu, o do Ciro da mesma forma e assim por diante. Isso é totalmente lícito, isso é totalmente legítimo e ninguém pode cercear esse direito. Ponto. Mas no dia da eleição, a manifestação é individual e silenciosa.
No dia do pleito não é dia de estar fazendo abordagem em cima de pessoas. No dia do pleito não é para ficar fazendo ato de convencimento. Porque ato de convencimento pode ser interpretado como uma boca de urna, como algo voltado a conseguir ali uma simpatia. Isso está dito no artigo 39A da Lei das Eleições. Olha só. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. E aí, o pessoal, Igor, mas não tem camisa aqui. Mas a interpretação da jurisprudência e da doutrina é tranquila, pode usar qualquer indumentária, qualquer coisa que faça alusão ao seu candidato de forma silenciosa, isso não tem nenhum problema, fiquem bastante tranquilos. Mas percebam o que diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo 39A. É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. A prática eleitoral nos demonstra que ficam os cabos eleitorais, ficam os dirigentes partidários, aglomerados ali nas imediações de determinados locais de votação, fazendo volume. E vão ficando, e vão ficando, e vão ficando. Isso está proibido. Isso está na lei, pessoal. É proibida a aglomeração. A aglomeração dolosa, a aglomeração pré-ordenada, permanente. Ora, eu vou votar com a blusa do meu candidato, do meu partido, me encontro com outro amigo que, por coincidência, é do mesmo viés político partidário, a gente começa a conversar, chega outro amigo, outro conhecido, a gente fica ali, conversa 5, 10 minutos, aglomera, mas depois dispersa. Isso daí está tranquilo. O fato ocasional. Agora, o que acontece no dia a dia, vocês sabem muito mais do que eu, é uma atuação mesmo concertada, uma atuação deliberada. Muitas vezes de pessoas que nem votam ali naquele lugar, que vão só fazer volume, vão só fazer o famoso enxame, como a gente fala aqui no Ceará, e ficam ali fazendo volume. Isso é não só proibido, como pode ser interpretado como crime eleitoral. Porque você imagina o seguinte, no dia da eleição, os adeptos do Lula vão estar com a blusa vermelha, vão estar com a blusa com a foto dele, os adeptos do Bolsonaro com algo verde e amarelo e a foto do Bolsonaro, algo preto e a foto do Bolsonaro, os adeptos do Ciro aqui no Ceará usam o amarelo do PDT, etc. E quando você fica juntando com 2, com 3, com 4, e ficando em local que você não vota, ficando abordando pessoas, conversando, hasteando bandeira, atos, tipos de propaganda, muitas vezes com suporte de veículos adesivados, com veículos que têm santinhos. Isso é ato de propaganda e vocês vão estar submetidos a uma ordem de prisão em flagrante, condução para a delegacia para lavratura de TCO. Então, não vale a pena insistir nesse tipo de comportamento. Mas sempre aconteceu e tenho certeza que sempre vai continuar a acontecer no dia do pleito. Mas tenho que fazer essa ressalva. Por quê? Mas Igor, aí não está dito que é crime não, não está não. Aonde está dito que é crime é exatamente lá no 39, parágrafo 5º,
Inciso 3º, que diz que é crime, no dia do pleito, fazer a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, tá bom? Então, cuidado com a aglomeração de pessoas padronizadas de forma pré-ordenada, de forma com o fim de fazer ali a propaganda, tá certo? Atenção a isso. Mas há outro crime que também trata da questão de concentração de eleitores no dia do pleito. E ele está previsto lá no artigo 302 do Código. Olha só o que fala o tipo. Vou botar aqui para vocês. Tá no chat. Promover no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. O tipo aqui diz que é delito, que é crime, fazer a concentração de eleitores com uma finalidade específica, com a finalidade de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto. Então, a concentração de eleitores para eu fazer ali a propaganda coletiva é crime do artigo 39, parágrafo 5º. A concentração de eleitores para eu fraudar e impedir o exercício do voto é o 302. Não são crimes que se excluem. Eu posso estar fazendo a concentração coletiva para fazer a propaganda do indivíduo e posso, em determinada situação, usar aquela concentração para impedir que a pessoa vá votar. E aí eu tenho o 39, parágrafo 5º com o 302 do Código Eleitoral, tá bom? Então, atenção. Outro crime, também muito interessante e que acontece bastante, diz respeito à violação do sigilo do voto. Nesse tempo, né, de exacerbação das redes sociais, de digitalização da vida, os eleitores têm usado o expediente de levar o celular para a urna. E aí faz lá o selfie, faz a selfie, ou faz uma live na hora de votar. E isso configura uma infração administrativa inquestionável, porque o artigo 91A da Lei 9.504 fala o seguinte: no momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. E o parágrafo único fala: fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação. E a pessoa, quando leva o celular, descumprindo o artigo 91A, certo? E divulga o seu voto nesta mesma live, nesta mesma selfie, faz um stories, compartilha, bota no grupo, qualquer coisa, seja coisa do gênero, ela viola o sigilo do voto em tese e, portanto, pratica o crime do artigo 312 do Código Eleitoral. Aqui nós temos algumas questões importantes. Há uma grande divergência, tanto na doutrina como na jurisprudência, sobre a consumação do crime nessa hipótese. Eu poderia dizer que a maioria da jurisprudência entende que não há crime. Porém, vejam como a coisa não é simples. O crime da garantia do sigilo do voto, ele existe para resguardar o eleitor. Ele existe para que as pessoas não sejam obrigadas a apresentar comprovante de que votou em determinada pessoa, até para evitar a corrupção eleitoral. Muito bem. Se eu, espontaneamente, por paixão, por fanatismo,
por defesa ferrenha daquele candidato, quero expor o meu voto de forma livre e espontânea, me parece que não há ali qualquer lesividade jurídica, não há qualquer ofensa ao bem e, portanto, não haveria crime. Então, pense o seguinte: um milionário qualquer, que é adepto de um candidato qualquer, resolve, ele consegue burlar a fiscalização, entra com o celular e votei aqui no fulano, na fulana. O cara daquele não precisa de nada, em tese, o cara daquele não é assediado, não é corrompido, pelo menos a priori, né? E, portanto, ele pratica o ato espontaneamente. Mas o pobre também tem liberdade de expressão, a pessoa, né, não é porque é pobre que não tem autodeterminação, e ela faz isso. Mas aqui, o que a gente verifica muitas vezes é essa divulgação do voto, ela pode ser exatamente a exigência que o corruptor eleitoral faz para que o eleitor demonstre que cumpriu com a sua parte no pacto criminoso. Como é que eu vou saber se a pessoa está divulgando espontaneamente ou se não está divulgando espontaneamente? Então, aqui, diante desse contexto, sempre se conduz, sempre é levada a pessoa à delegacia de polícia para que a gente possa aferir isso. Muitas vezes a pessoa não tem ali maiores elementos e é liberada, mas outras vezes, quando a pessoa é conduzida, olha o celular da pessoa com autorização, há conversas, há orientações que deve ser feita isso, etc. E aí, de fato, a gente tem a caracterização, não do crime do 312, mas do artigo 299 da corrupção eleitoral. E vejam que interessante aqui. Eu posso divulgar o meu voto no dia da eleição? Passou o meu momento de votar. Eu fui lá, quietinho, caladinho, divulguei meu voto. Muito bem. Saí, recebi meu celular. E aí, tô em casa, tô na rua. E faço o meu print. E faço a minha postagem no feed, faço minha postagem no Stories. Não, votei no fulano de tal. Vote você também. A pessoa está praticando crime eleitoral. Não do 312 necessariamente, mas do 39, parágrafo 5º. No dia do pleito não se pode fazer propaganda. E você está fazendo propaganda pedindo voto lá para o candidato. Mas, Igor, e se eu não pedir o voto? Se eu simplesmente disser depois que votei no Cicrano ou no Beltrano? Aí você pode cair na questão da urna. Você está violando o sigilo do voto. Nós temos que apurar se você tem autodeterminação para isso ou não. Nós temos que apurar se aquilo foi espontâneo ou não. Então você pode ter contra si uma investigação pelo 312, pelo 299, que vai analisar por que você teve aquele comportamento. Se foi espontâneo ou se foi como moeda de troca para a contrapartida de um crime de corrupção eleitoral. Certo? Então, atenção a isso, porque é algo sempre muito polêmico no dia a dia. Certo? Muito bem. Vejam, meus amigos. Nós temos também, ali no contexto dos crimes eleitorais, um crime importantíssimo, inserido em 2017, que é o chamado peculato eleitoral, ou apropriação indébita eleitoral. O que diz esse tipo? Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Então, quem administra
ali a parte financeira da campanha, ou mesmo o próprio candidato, ele tem que respeitar a vinculação do dinheiro do financiamento eleitoral. E se ele dá destinação diversa, se o dinheiro é, em tese, repassado para a candidata feminina, mas na verdade a candidata feminina recebe o dinheiro no papel, mas repassa para alguém, isso daí pode caracterizar o 354A. Ainda sobre os crimes de campanha eleitoral, a gente não pode deixar de falar do artigo 334 do Código Eleitoral. Esse crime, ele tem o objetivo de punir a caridade casuística dos candidatos. Olha o que diz o tipo. Utilizar a organização comercial de vendas. Utilizar a distribuição de mercadorias. Utilizar prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Então, meu filho, essa história do candidato ficar doando o troféu do campeonato de futebol, do candidato ficar fazendo o sorteio da rifa, do bingo, o uniforme do time de futebol, pouco importa. Se o cara está envolvido nesse tipo de comportamento e há uma propaganda explícita dele ou implícita, e aí a questão do aliciamento depende muito do caso concreto, você vai poder perder o seu registro e ter o seu mandato cassado na seara criminal, independentemente da questão das ações cíveis eleitorais. Tá bom? Então, é um crime que é de muita gravidade e que a gente vê acontecer com muita frequência. Tá bom? Meus amigos, já fui avisado aqui que faltam menos de 5 minutos, mas eu quero deixar aqui pelo menos en passant para que vocês olhem depois. O artigo 11 da Lei 6091 de 74, que trata lá do crime de transporte de eleitores também, que tem muita frequência prática. O uso da máquina pública de bens, de serviços, de prédios, de servidores, que está criminalizado no artigo 346 e no artigo 377 do Código Eleitoral. Os crimes de calúnia, difamação e injúria, artigos 324, 325 e 326, com as causas de aumento de pena do artigo 327. O crime da mentira grave no processo eleitoral, lá o artigo 323, também de suma importância no contexto eleitoral, tá certo? Então, numa visão geral, muito prática e também, diante do tempo que nós temos aqui, era isso que eu tinha para falar com vocês. E, mais uma vez, deixando aí o meu Instagram, para quem quiser acompanhar, @Prof. Igor Pinheiro. Lá eu posto dicas diárias de direito eleitoral, de direito administrativo, na parte da gestão pública, sobretudo. E também boto as decisões do TSE mais recentes, etc. Lá vocês vão poder também ver muita coisa sobre crimes eleitorais, condutas vedadas, abuso de poder, etc. Fica aí a minha dica. Agradeço mais uma vez aí ao IEJA pelo convite honroso e aguardo todos vocês no mundo, neste Brasil aí, que nós certamente ainda vamos nos encontrar. Um abraço, sucesso a todos, muito bom dia. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.